Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Quanto tempo que a gente não se vê aqui na EBD. Estava com muita saudade de vocês. Como tem passado esses tempos difíceis? Eu sei que a gente teve muitos desafios, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos continuar, as nossas aulas aqui sobre o nosso único e verdadeiro Deus. Mas antes de a gente entrar na nossa próxima lição, eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te bendigo, meu Deus. Pai, em primeiro lugar, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a tua igreja tem tido de aprender mais de ti, Pai, de te conhecer, Senhor. Pai, olha para o coração, Senhor, especialmente de cada jovem agora, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos aprender em conjunto como te servir, como te adorar, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos verdadeiramente entregar as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa essa escola bíblica, Senhor. E que nós, professores, e nós, alunos também que somos, possamos todos os dias acordar, abrir nossos olhos e pensar primeiramente em Ti, Senhor. Nos capacita, Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente salvos e para que nós possamos todos os dias contemplar a Tua glória, glorificando o Teu santo nome. É isso que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então vamos continuar com nossos estudos. Hoje nós vamos para a lição 5, em que vamos aprender que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas antes de tudo, o que significa oni? Que é uma palavra que é tão presente, essas palavras a gente fala, é bonito, né? Oni significa todo, perfeito, completo. E é importante a gente fazer já essa pequena introdução aqui do trecho, do início da palavra, do prefixo, para que a gente compreenda verdadeiramente o alcance dessas expressões. Não é só oni no sentido de todo, de completo, mas de perfeito. Então, quando a Bíblia traz, por exemplo, que Deus é onipresente, a gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouquinho, mas diz que Ele está em todo lugar, mas Ele está em todo lugar perfeitamente. É necessário vocês tenham logo essa noção aqui de cara, para que a gente possa caminhar bem aqui no nosso assunto, tá bom? Seguindo, vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a onipotência de Deus. Onipotente significa dizer que Deus é todo-poderoso. E aí, todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, e que tudo que ele faz de forma perfeita. Separei, vocês estão vendo na tela, alguns textos bíblicos que falam desse poderio de Deus, do nosso Senhor. Lá em Gênesis 17:1 diz assim, que o nosso Deus é todo-poderoso. No Salmo 24:8 diz que o Senhor é forte e poderoso. No Salmo 31:2 diz que o Senhor é uma rocha firme. Lá no Salmo 61:3 diz que o Senhor é uma torre forte. Em Isaías 9:6 nós vemos que nosso Deus é um Deus forte. E lá em Lucas 1:49 nosso Deus é chamado de o Poderoso. Esses aqui são exemplos que eu trago para vocês para a gente perceber que a partir da Bíblia, do texto bíblico, como o Senhor é enxergado e como verdadeiramente Ele é, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, é Deus falando de si mesmo. E quando nós trazemos esse conceito de todo o poder de Deus, a gente deve ser confrontado primeiramente com essa verdade. O que é que isso significa para a gente? Seguindo aqui, nós temos algumas implicações desse poder de Deus. Uma das implicações mais importantes da onipotência de Deus é que ela nos assegura que Ele é capaz de levar a cabo tudo o que Ele determinou a fazer. Isso é uma distinção muito importante que às vezes a gente perde o detalhe. Deus ele pode fazer todas as coisas, mas além disso, aquilo que Ele determinou fazer, Ele vai dar cabo, Ele vai fazer. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus pode tudo, mas não sei se Ele vai fazer. Não. O que nós encontramos ali na palavra de Deus que vai acontecer, acontecerá. É importante a gente ter essa noção. Muitas vezes é normal na vida do cristão que nós tenhamos dúvidas. A dúvida ela não é pecado. Mas diante de alguma dúvida, a gente precisa ir para a palavra de Deus e lendo ali sobre o nosso Deus, entender essa verdade. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele vai fazer. Não duvide disso. Seguindo aqui, é também necessário para nós cristãos entender que a onipotência de Deus infunde confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Isso aqui é um detalhe assim, maravilhoso nas nossas vidas. Que nós lemos a palavra de Deus e vemos coisas grandes que já aconteceram, mas também temos promessas poderosas de coisas que vão acontecer ainda no futuro.
E quando a gente olha para a palavra e a gente compreende que nós servimos a um Deus que é poderoso e perfeitamente poderoso, a gente pode acalmar o nosso coração com a confiança sobrenatural que vem dele mesmo, garantindo: descansa, meu filho, porque é isso que eu prometi, vai acontecer. Descanse, porque eu que prometi, eu posso garantir. Quantas vezes nós humanos, sem querer, não tô falando nem de maldade, sem querer mesmo, a gente promete uma coisa, poxa, promessas de virada de ano, né? Prometo que esse ano eu vou fazer dieta. Prometo que esse ano eu vou fazer exercício. Prometo que esse ano, uma promessa bem crente, eu vou ler a Bíblia toda 2 vezes. E a gente promete, e muitas vezes a gente esquece que prometeu. Não é nem que a gente tentou e não conseguiu. A gente esquece que prometeu. E as coisas passam, os assuntos passam, outras coisas ocupam a nossa mente. E a gente deixa de fazer. E muitas vezes a gente tenta cumprir o que a gente prometeu. E a gente não consegue. Só que com Deus é diferente. Deus, ele promete já sabendo que ele vai cumprir. E essa certeza que a Bíblia nos dá sobre o nosso Deus, ela acalma e traz confiança ao nosso coração. Que tipo de incerteza nós temos vivido atualmente, né? Agravamento de situações pandêmicas, problemas de saúde chegando cada vez mais perto da gente, se é que ele já não chegou na sua casa. Mas nós precisamos descansar e confiar. Nós nos preocupamos, isso é normal, mas a nossa preocupação não pode ser maior que a nossa confiança de que nós temos um Deus poderoso que tem nas suas mãos todas as coisas e ele tem cuidado de cada um de nós. Dando continuidade, é importante que o cristão saiba responder a essa onipotência de Deus com fé e obediência. Por que eu estou falando isso? Eu vou ler aqui alguns trechos com vocês. E abra sua Bíblia, viu? Não vou ficar colocando tudo aqui no slide, não. Você está com a Bíblia em casa, no celular, no computador. Vamos ler a Bíblia. Vamos exercitar e abrir e procurar. Mas eu queria trazer aqui esse recorte para vocês pelo seguinte. Muitas pessoas, quando se deparam com essa verdade do poderio de Deus, desse poder imensurável e perfeito, se atemorizam. E falam: meu Deus, como é que eu vou lidar com um Deus que é tão poderoso? Mas essa não é a nossa relação com Deus. Deus nos chamou para a intimidade dele. Deus nos chamou como amigos. Como amigos que somos de um Senhor, ele é nosso amigo, mas ele também é nosso Senhor. Como amigos que somos desse Senhor, nós devemos ter fé e também devemos obedecer. Abra aí sua Bíblia em Romanos 4, 19 e 21. Deixa eu abrir aqui também. O texto de Romanos nos diz assim. Abriu já aí? E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja que exemplo maravilhoso nós temos aqui. Quando tudo ao redor daquela família dizia: vocês não podem ter filhos, vocês são velhos, vocês não vão nem aguentar mais criar uma criança. Deus foi lá e agiu, Deus foi lá e proveu, Deus foi lá e cumpriu poderosamente a palavra dele. E lá em Gênesis 17:1 também, fazendo referência, né? Olha o que diz o texto. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então veja, são 2 textos ligados aqui, um originário lá do Antigo Testamento e uma referência no Novo Testamento à mesma situação. Que Deus se manifesta de forma poderosa na vida do homem. E a gente não pode esquecer, às vezes a gente quer criar situações míticas, né? O Deus que se apresentou aos homens lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. A humanidade muda, eu mudo, vocês mudam, mas Deus não muda. Esse Deus todo-poderoso de lá de antigamente é o mesmo Deus todo-poderoso de hoje. Não se engane. Deus quer agir poderosamente na nossa vida. Mas nós precisamos crer e precisamos também obedecer. Tudo bem? Vamos lá. E aí a gente entra agora em outra característica que eu acho essa muito interessante, que é a onipresença de Deus. Como nós já vimos, as Escrituras falam de um Deus como sendo onipresente, significando que ele está presente em todos os lugares, em toda a sua plenitude. E eu queria fazer um destaque aqui que é muito importante. Às vezes a gente imagina um Deus grande, um Deus grandão, e a gente fica pensando, como esse Deus ele é muito grande, tem um pedacinho dele em cada lugar. Então tem um pedacinho de Deus na casa de Vitor, tem um pedacinho de Deus na casa de Remígio, tem um pedacinho de Deus na casa de Beto,
tem um pedacinho de Deus na casa do pastor Eber, e a gente vai, na nossa cabeça, figurativamente falando, imaginando que Deus se divide em pequenos pedaços junto a todos os seus filhos. Mas a gente precisa compreender uma coisa aqui de forma. Primeiro, Deus não é carne, Deus é espírito. A Bíblia fala isso expressamente. Então a gente não pode sair partindo Deus como se Deus fosse uma coisa, como se fosse assim, eu queria, a gente está assim, né? A gente tem uma situação de, poxa, vai ter um aniversário de um grande amigo e um chá de cozinha de outro grande amigo. Você fala, vou para onde? Aí você tenta, poxa, se eu pudesse me dividir, eu estaria lá. Com Deus não é assim, Deus é Deus. Deus é diferente de tudo que a gente sabe, de muito diferente de nós. Deus ele está em todos os lugares de forma plena. Então, quando eu digo que Deus está aqui comigo agora, neste momento que eu estou gravando essa aula, e que Deus está aí com você neste momento que você está assistindo a aula, Deus está aqui plenamente comigo e está também plenamente com você. E esse é um atributo dele. Vitor, como isso é possível? Isso é possível porque ele é Deus. Nossa mente humana, por mais inteligente, mais espertos que nós possamos ser, é uma mente limitada. E a gente realmente tem dificuldade de entender isso. Mas creia que Deus, pelo seu próprio poder, ele é capaz disso. Ele é capaz de estar plenamente aqui com todos os seus atributos. E é capaz de estar plenamente neste mesmo momento, nessa mesma data e hora, lá na China, com todos os seus atributos. E é por isso que todos os crentes têm a confiança plena no Senhor. Porque nós sabemos que Deus pode agir poderosamente em qualquer tempo, em qualquer hora e em qualquer lugar. É importante. Vamos ver aqui. E aí, se Deus tem essa característica de estar plenamente em todos os lugares, surge essa pergunta. Onde eu posso encontrar Deus? Em tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, né? Essa foi uma pergunta que reverberou na mente de muitos cristãos. Porque alguns de nós, né, tínhamos o hábito de imaginar que eu encontraria Deus na casa de Deus, ou seja, no santuário, nos templos das igrejas. E aí, com as restrições, muitas igrejas, a maioria delas, ficaram fechadas durante longos meses. E estamos enfrentando outro período de fechamento agora. Nós deixamos de encontrar Deus por isso? Nós deixamos de encontrar Deus porque não podemos ir no santuário ou no templo? Se eu digo que Deus é onipresente, eu preciso viver esta verdade que eu declaro na minha vida. Se Deus está em todo lugar, Deus está comigo onde eu estou. E aí eu trouxe para vocês, deixei aqui esse no slide, para vocês não se cansarem tanto, um Salmo 139, versículo de 7 a 10, que traz umas verdades lindas, assim, que eu acho maravilhoso esse salmo. O que é que ele diz? Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A gente lembra da musiquinha, né, antiga, os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Mas pega as verdades aqui espirituais desse texto que são muito importantes. Primeiro, o texto pergunta aqui, né, para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei? Esse versículo aqui inicial tem uma verdade muito grande. Deus, ele vem ao nosso encontro. E aí o que o texto coloca aqui, sabendo que Deus, que está em todo lugar, ele vem ao meu encontro, para onde eu fugirei de Deus? Isso é importante, queria destacar 2 pontos mais significativos desse texto aqui para a gente. Primeiro lugar, muitas vezes, muitos de nós, em especial nesses tempos de isolamento social, às vezes nos sentimos muito sozinhos. Então, assim, pessoas que moram sós ou pessoas que moram com seus familiares, mas perderam contato com os amigos, perderam contatos com colegas de trabalho, com o pessoal da escola, o pessoal da faculdade, tem se sentido muito só. E é importante você saber, e especialmente você cristão, que você nunca está só. A Bíblia fala claramente que nós somos templo, né, morada do Deus vivo, e você não está só. Não só você não está só, como você conta com a companhia do Deus, do ser mais importante de toda a criação, de todo o universo. É importante você perceber isso. E às vezes a gente não valoriza isso. Poxa, se eu recebesse um recado no Instagram, um ADM, um Twitter, um WhatsApp de alguém que se admira, de um famoso que você admira, de um pregador, de um cantor gospel, seja lá o que for, ou mesmo secular, você fala, rapaz, você ia contar para todo mundo, né? Fulano falou comigo, você não acredita. Fulana me mandou uma mensagem, você não acredita. E nosso Deus, que não existe ninguém mais importante do que Ele, todos os dias quer falar com a gente. Não quer falar na rede social, que hoje tem e amanhã não tem. Ele fala diretamente nos nossos corações. E às vezes a gente não valoriza isso. Um segundo ponto também que é importante, especialmente para o cristão, é o seguinte. Nós temos um hábito de fazer coisas e esconder. Então, assim, se ninguém viu, se meu pastor não viu, se meu líder não viu, se meu amigo não viu ou não soube, não tem problema.
Lembre que Deus está com você em todos os momentos. E eu não falo isso para atemorizar, para ameaçar. Eu falo isso para que você compreenda essa verdade, que ela é muito importante. Deus está com você em todos os momentos, até quando você está fazendo coisas erradas. Então é importante que você tenha isso na sua mente, para que você saiba viver um dia a dia que santifica a Deus. Importa para Deus todos os nossos dias, todos os nossos minutos. Não é só a hora que você está de roupa bonita, indo para a igreja, na hora que o professor coloca a fardinha aqui da EBD e vem da aula. Importam para Deus todos os nossos dias. Porque Ele está conosco todos os nossos dias. A gente não tem uma data na agenda celestial de Deus que Ele fala, olha, 1º de março é o dia que eu vou acompanhar Vitor no dia a dia dele. É o dia que eu vou analisar as condutas dele. Deus está com a gente o tempo todo. E o tempo todo Ele espera de nós que nós tenhamos uma conduta que agrade a Ele. Então é importante que você pense nisso. Seguindo aqui, uma verdade que enquanto estava estudando essa lição aqui, eu acabei desenvolvendo, né, na minha mente, percebendo, na verdade, na minha mente, é que não se trata de uma posição, mas de uma relação. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós afirmamos que Deus é onipresente, muitas vezes a gente fica pensando, poxa, Deus está em todo lugar e eu transformo isso numa relação geográfica. Onde eu for, onde eu pisar o meu pé, Deus vai estar ali. Mas mais importante do que o fato que Deus está em todo lugar, geograficamente falando, é o fato de que Deus quer se relacionar com cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Então, se Deus está com você o tempo todo, Ele não está com você o tempo todo porque Ele não tem o que fazer. Ele não está com você o tempo todo porque Ele é carente e está sentindo saudade. Deus está com você o tempo todo porque Ele quer ter uma relação contínua e duradoura contigo. E isso é uma verdade que muitas vezes nós desprezamos. Porque é uma pergunta, né? Você está estudando um texto bíblico, está estudando aqui esses atributos, e a gente se pergunta, por que Deus está comigo o tempo todo? Nem eu me aguento o tempo todo. Se eu pudesse, eu tirar umas férias de mim mesmo de vez em quando. Por que Deus, que é perfeito, está comigo o tempo todo? Ele está comigo o tempo todo porque Ele quer ter uma relação. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que você gosta muito, que você conta tudo? Às vezes você está com uma pessoa, de tarde você está com uma pessoa, de noite você vai com uma pessoa para a igreja, quando você chega em casa, você abre o WhatsApp e continua conversando com a pessoa. Porque vocês têm uma vida em comum. Isso acontece também em casais de namorados, casais de noivos, enfim, vários outros exemplos. Com Deus, Deus quer ter esse tipo de relação com a gente. Que a gente o tempo todo, a gente abre o olho e fala, poxa Deus, bom dia. E aí começa a contar, olha Deus, hoje eu tenho isso para fazer, estou com dificuldade nisso, dificuldade naquilo. Então assim, quando você lembrar na sua mente que Deus está em todo lugar, e especialmente Deus está sempre com você, lembre que Deus está em todo lugar para ter uma relação contigo. Veja o que diz aqui em Mateus 28:20. Ensinando-os a aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que é que esse texto diz? Jesus aqui falando, né? Ele quer estar conosco. Ele não quer estar somente no mesmo lugar que a gente está. Ele quer estar junto, quer estar em união, em comunhão com a gente. Até porque essa foi a obra, né, vicária de Jesus. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos novamente comunhão com o Pai. Então não é só estar lado a lado. Às vezes você está num lugar, você está numa casa, você está numa situação, não convém aqui detalhar, que você está ali com pessoas, mas você não está junto delas. Você está porque não tem opção, você não tem outra casa para ir. Às vezes você está num trabalho que você não fala com ninguém, mas você não tem outro trabalho, você precisa daquele sustento. Mas com Deus é diferente. Deus não está ali do nosso lado porque Ele tem que estar ou porque Ele quer nos vigiar somente. Deus está do nosso lado porque Ele quer ter uma relação comigo, uma relação com você. Mas aí fica a pergunta, nós temos dado espaço para que essa relação com Deus cresça, para que essa relação com Deus amadureça, para que essa onipresença de Deus não seja só um lugar, mas seja uma relação. Importante a gente pensar nessas coisas. Mas vamos seguir aqui. A terceira característica é a onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, visíveis e invisíveis, materiais e imateriais, e sabe de forma perfeita. A onisciência de Deus significa que Ele possui conhecimento perfeito de todas as coisas, seja no passado, no presente ou no futuro, imediatamente, sem esforço, simultaneamente e exaustivamente. O que é que significa isso? Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, ele não precisa se esforçar para saber, é importante esse detalhe, e exaustivamente quer dizer o seguinte, que ele sabe dos mínimos detalhes, desde lá de quando começou até a forma que terminou. Na nossa realidade humana, essa questão de fenomenologia, o ser humano ele percebe as coisas sempre de forma fragmentada. Eu estou olhando aqui para uma sala, para um ambiente, eu não tenho como perceber esse ambiente todo.
Eu sempre vou deixar algo passar, algo vai chamar minha atenção e algo vai passar. Com Deus não é assim. Deus sabe de todas as coisas detalhadamente. E é importante que nós aprendamos isso por algumas consequências. Vamos ver aqui. Primeiro, é importante, novamente, aqui a gente estamos numa escola bíblica, a gente observar o que é que Deus diz, o que a Bíblia diz sobre a onisciência de Deus. Lá em Jó, faz a seguinte afirmação: o conhecimento de Deus é perfeito. E a palavra perfeita aqui se referindo àquilo que é inteiro, completo e sem faltar nada. Ou seja, Deus não está precisando vir a saber de alguma coisa. Olha, isso aconteceu porque eu não sabia disso. Com o ser humano acontece isso, mas com Deus não. Deus sempre sabe tudo de forma perfeita. Lá no livro de Salmos traz o seguinte, que o entendimento de Deus é infinito, no sentido daquilo que não pode ser contado. Ou seja, quanto conhecimento tem na cabeça dos grandes intelectuais pode dar trabalho, mas com o tempo é possível medir. Poxa, fulano sabe tanto. Numa escala de 0 a 100, qual o grau de conhecimento de fulano? O grau de conhecimento de fulano é 99, o grau de conhecimento de fulano é 80. A gente tem os famosos testes de QI aí, né? Com todas as suas críticas, mas existem formas de mensurar conhecimento e mensurar aprendizado. Com Deus isso não existe. O conhecimento de Deus é infinito, até porque Ele é o gerador de todas as coisas, é uma consequência lógica, né? E lá no livro de Isaías traz a seguinte informação: o entendimento de Deus é inescrutável, ou seja, ele não pode ser investigado. E aqui tem um ponto que é muito importante para a gente, para a nossa geração. Nós que viemos sendo escolarizados a partir do método científico, que não é uma coisa ruim, não é um problema, nós aprendemos que a verdade se descobre a partir da investigação. E tem uma hipótese, eu tenho uma tese, que ela vai ser verificada. Ela pode ser reprovada, afastada ou validada. Esse é o modelo de aprendizado que nós temos no mundo. Mas com Deus isso não funciona. Muitas vezes o que é que a gente faz? Eu quero olhar para Deus e aplicar um método de investigação com Ele. E aí, se eu não chego ao resultado que o meu método permite, eu quero invalidar as verdades de Deus. Mas isso não é possível. O conhecimento de Deus é um conhecimento que só pode ser compreendido pela mentalidade de um Deus. Só Ele verdadeiramente conhece o mundo como Ele conhece. As formas de viver, de andar, de sentir, de criar. Só Ele detém pleno conhecimento disso. Por isso que a gente diz que o conhecimento dele é inescrutável, ou seja, não é passível de investigação. Você não pode descobrir o que Deus sabe investigando. Você pode receber a revelação de Deus, como nós recebemos através da palavra dele, mas é importante nós tenhamos essa humildade de entender que a mente humana, por mais inteligente que seja, por mais geniosa que nós tenhamos pessoas aí no mundo, verdadeiros gênios, essas pessoas elas não podem nem se comparar e elas mesmas não podem mapear e categorizar o conhecimento de Deus. Tá bom? Vamos seguir aqui. E aí é importante a gente entender que o conhecimento de Deus não está limitado ao presente, mas que ele conhece todas as coisas passadas, presentes ou futuras. E por que isso também é muito importante para a gente esse destaque? O ser humano, nós temos um conhecimento limitado do passado, porque nós não temos como compreender muitas vezes situações as quais nós não vivemos e sequer registramos. Nós não temos um conhecimento completo do presente, até pelo que eu já anunciei, quando estamos vivendo alguma situação específica. Nós vivemos ela sempre de forma limitada, porque nós não temos como absorver tudo que está acontecendo ali. Um detalhe sempre escapa e é normal. E muito menos nós não temos como conhecer o futuro. O futuro nós planejamos. Mas depende da aprovação do Senhor que ele aconteça ou não. Então, o que é que nós sabemos do futuro com certeza? Aquilo que está prometido na palavra de Deus, que um dia nós, um novo corpo glorificado, sem dor, sem lágrimas, sem pecado, viveremos com Deus no céu. Nós sabemos disso, confiamos e acreditamos nisso. Mas o futuro que eu digo aqui, até o dia de hoje dessa gravação, e até o dia que Jesus voltar, planejamos muita coisa. Eu planejo muitas coisas. Mas eu não posso dizer para você que eu sei o futuro, porque eu não sei. Eu não sei do meu passado. Às vezes eu estou contando história, poxa, lembra quando eu fiz isso quando eu era criança? Aí minha mãe fala, mas não foi isso que aconteceu não, Vitor. Você não viu que estava acontecendo isso ao seu redor e por isso que aconteceu essa situação. Essa foi a memória, a referência ficou na sua cabeça. Mas não era isso que estava acontecendo. Então, se situações que já passaram e que eu estava presente, eu não consigo decorar, gravar, saber perfeitamente, imagine situações que nem aconteceram, mas o nosso Deus sabe. Por isso, como eu falei lá no primeiro tópico, é importante que essas características de Deus, conhecer essas características de Deus, nos desperte confiança. Porque nós temos um Deus que nos ama, que é justo e que sabe de todas as coisas. Por isso que nós confiamos tanto nele. Porque assim, eu sou falho, eu sei muito pouco. Mas esse Deus que sabe de tudo, além de saber,
Porque ele podia saber e ficar olhando para minha cara rindo. Hahaha, vai se dar mal. Não. Esse Deus é justo e me ama. E ele sempre procura o melhor para a minha vida. Mesmo que muitas vezes eu discorde do que é o melhor. Mas eu confio que ele sabe o que é melhor para mim. Tá bom? E aí, precisamos destacar também o seguinte. A onisciência de Deus não produz a mesma reação em todos os homens. Como todos os atributos de Deus. Importante isso. Tudo depende do seu relacionamento com ele. Cada criatura, cada obra, cada pensamento está diante dele como um livro aberto. Inclusive, Jesus inaugura isso lá no Novo Testamento falando, né? O pecado não é só adulterar. Você é um homem ou uma mulher casada, comprometido, ir ter com outra pessoa. Se na sua mente você está pensando nisso, você já está pecando. Porque sua mente está como um livro aberto diante de Deus. E se você está pensando coisas que desagradam a Deus, já na sua mente você está cometendo pecado. Importante aqui fazer um destaque em relação a isso, claro. Nós somos tentados. O que nós não podemos é dar lugar à tentação, né? Uma metáfora cristã muito utilizada, um passarinho passa pela nossa cabeça, nós não podemos deixar ele fazer um ninho. Então é importante que você lembre disso. Se você é tentado, é normal. Todo cristão é tentado. Mas você precisa, firmado na palavra, firmado num relacionamento íntimo com Deus, em oração, afastar as tentações da sua mente, que serão sempre muitas, até o dia que nós estivermos com Ele na glória no céu. Mas entenda, o que eu estou falando aqui é de quando a tentação vem e você dá comidinha na boca da tentação, você alimenta a tentação, você cria a tentação como se fosse um animalzinho, um pet, e você acaba tornando a tentação seu melhor amigo ou melhor amiga. Cuidado, porque você já está pecando. E, meu irmão, todos homens e mulheres são passíveis de pecado. Mas creia, nosso Deus, eu estou falando aqui que Ele é onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso para te livrar do pecado. Creia nisso e clame com fé, que Deus te livra do pecado. Seguindo aqui, vem uma pergunta para a gente encaminhar para a conclusão dessa aula. O que esses atributos de Deus significam para você? É importante a gente pensar nisso. Porque isso aqui é um EBD, isso aqui não é um curso de teologia. Isso aqui é uma escola bíblica dominical para que nós juntos, né, estamos num momento diferente aqui, não estamos na mesma sala, no mesmo ambiente, nem talvez no mesmo horário, mas para que nós juntos possamos ter a vida transformada pelo poder de Deus. E aí é importante a gente notar, de forma muito simples, não simples de um conceito ruim da palavra, né? Mas é importante que a gente note que todos esses atributos de Deus revelam, primeiro, quem Ele é, como os outros atributos que nós temos estudado até aqui, mas esses atributos de Deus revelam que Ele, mesmo sendo isso tudo, Ele faz uma escolha, que é a escolha de nos amar, que é a escolha de vir até nós e que é a escolha de nos transformar de dentro para fora. Aí eu queria deixar uma pergunta para vocês. Se eu consigo compreender isso como uma verdade bíblica, não uma verdade de Vitor, não uma verdade de A, de B, como uma verdade bíblica, qual deve ser a nossa postura no mundo? Se eu tenho um Deus que é perfeito, que é todo-poderoso, que sabe de todas as coisas e que está em todo lugar, e esse Deus que é perfeito, Ele consegue olhar para mim, que sou imperfeito, e se interessar por mim, me amar verdadeiramente, qual deve ser a minha postura? Primeiro, diante de Deus. Qual a minha postura em relação, qual a minha reação a esse amor tão grande? E segundo, qual é a minha reação ao meu próximo? Porque se Deus é perfeito e se interessa por um ser tão imperfeito como eu, com carinho, com misericórdia, com atenção, com amor, com zelo, com cuidado, com generosidade, qual deve ser a minha reação diante do meu irmão? Que é igual a mim na imperfeição. Talvez eu tenha imperfeição diferente do que o meu irmão, mas somos ambos imperfeitos. Qual deve ser a minha reação? Se Deus, que poderia fazer tudo, tudo inclusive me destruir, escolheu me amar, qual deve ser a minha escolha diante de outros seres imperfeitos? Eu sei que é difícil, para mim é muito difícil, mas a minha escolha deve ser seguir o exemplo do meu Deus. Então, onde nos for possível, que nós sejamos generosos, que nós sejamos doadores, que nós sejamos amáveis, que nós sejamos educados, que nós sejamos gentis e que nós sejamos presentes como nosso Deus é presente com a gente. A gente nunca vai poder ser onisciente, mas naquilo que é limitado ao nosso poder, que nós atuemos para ajudar o nosso irmão. Aquilo que é limitado à nossa forma de estar no mundo, que nós estejamos ao lado do nosso irmão. E aquilo, bem pouquinho que nós sabemos, que nós possamos pegar esse saber e colocar em prática para ajudar a vida da igreja a ser uma vida abundante em Cristo. E que os atributos de Deus sirvam como farol
Nós não queremos ser igual a Deus, nós não seremos nunca iguais a Deus. Mas nós verdadeiramente podemos ser guiados pela luz. E especialmente pelo sacrifício de Cristo que foi feito aqui na terra. Exemplo maior nunca haverá. Tá bom? Vamos orar para encerrar a nossa lição. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, meu Deus. Pai, eu te peço que essas verdades bíblicas que nós estudamos hoje, Senhor, elas sejam fixadas em nossas mentes e em nossos corações. Ó Deus, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos todos os dias para compreender as tuas verdades, Senhor. E para que nós a compreendamos, Senhor, não somente com o intelecto, mas também com a nossa fé e com o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Seres tão limitados, Senhor, que na nossa arrogância achamos que entendemos mais de Ti do que a Tua palavra diz. Na nossa arrogância, nós abrimos a nossa boca e falamos de coisas que muitas vezes sequer compreendemos. Mas eu sei, Pai, que o Senhor derrama sobre nós um olhar de cuidado, Senhor. E é com esse olhar, Pai, que eu te peço. Abre nossas mentes. Abre o nosso entendimento, Senhor. Desperta o nosso discernimento espiritual, para que nós possamos compreender coisas espirituais de forma espiritual. E nós possamos professar a nossa fé de forma que agrade a Ti, Senhor. Que nós sejamos filhos Teus fiéis, filhos amorosos, filhos carinhosos, Senhor. Mas que nós saibamos Te obedecer como convém. É isso que eu te peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, até o próximo encontro. Deus abençoe vocês e leia a Bíblia.